Bem-vindos, bem-vindas a mais um Trincheira Utópica. Hoje eu recebo a Cris Baladão, essa pessoa maravilhosa que é multi, né? Cris, eu começo a pergunta bem básica. Acho que todas as perguntas eu começo assim. Como é que tu te definirias? Eu fiz um curso uma vez de escrita, eu fiz vários cursos de escrita, mas teve um que se chamava Escriterapia, que ele é conduzido por uma das melhores amigas do meu marido, que é a Gabriela Stevens. Um perfil maravilhoso para se seguir, inclusive. E a gente fez um exercício que era definir biografemas. E o biografema é uma palavra que te define. E eu não sabia, mas eu não sabia que isso era um biografema, mas todas as vezes que as pessoas me perguntavam, tipo, como é que tu te define, eu dizia, eu sou um bicho raro. Tanto que eu tenho isso tatuado na coxa, né? Tipo, um carimbão, assim, tipo, bicho raro. Porque foi isso, assim, dentro de um processo de longos anos de terapia e milhões de ferramentas de autoconhecimento, a gente tem essa tendência ou angústia, né, de onde eu me encaixo, como eu me defino, o que que eu sou. E o bicho raro para mim foi porque o bicho é bicho, né? O bicho ele é inconformado e ele tem as suas próprias questões, as suas próprias regras e ele é muito do que ele sente e do selvagem e raro, porque é isso, assim, eu acho que todas nós somos raras, né? Todas as mulheres são muito raras dentro desse ecossistema, desse mundinho que cada uma de nós somos, assim. E aí até foi isso, assim, foi antes mesmo do curso e de entender o que era o biografema, eu estava nesse processo e um dia me deparei com uma música, eu acho que até é espanhola, o nome da música é Bicho Raro, e eu comecei a escutar a música, eu disse, gente, essa que sou eu todinha, eu sou um bicho raro, e fui atrás de bichos raros, de poemas, de transcrições, eu adoro a etimologia da palavra, eu sou a louca da etimologia. Nos meus textos, normalmente eu gosto de ir atrás e entender, porque é muito lindo a língua portuguesa é uma coisa muito maravilhosa. E a entender a intenção, né, daquela palavra que foi criada, né, a maneira que ela foi posta, por que as palavras existem, né, então, por que elas estão ali definidas. E é isso, assim, hoje eu me defino como um bicho raro. Hoje, amanhã eu já não sei. Estamos aí, inclusive nessa, entendendo que somos movimento, voláteis, né, Mutáveis. muito mutáveis, em constante transformação, é isso. Então tá, o que tu já fez nessa vida? E o que tu faz hoje agora? Gente, então, eu já fiz muita coisa na minha vida, muita coisa. Mas assim, a gente às vezes também a tendência de se definir profissionalmente, né? Porque nós, como mulheres, demorou muito tempo para a gente conseguir ter esse espaço. Então, esse Deixa é eu um. só te dizer, por que eu pergunto isso? Porque, querendo ou não, as nossas experiências, elas são pelo que a gente faz. E não é, a minha pergunta não é no sentido de trabalho, eu fiz tal coisa. A minha pergunta também é no sentido de, eu sempre gostei de atuação de teatro. E aí eu fui lá e Sim. fiz, entendeu? Porque isso também te define. Total, não, é isso que eu tava colocando, assim, a gente tem essa mania de assim, o que tu já fez? E só olhar para esse lado por causa desse espaço, dessa dor, assim. E num processo terapêutico, eu tava muito atrelada a só o que era a minha profissão, que é a advocacia, eu sou advogada, e eu cheguei lá como uma folha em branco, assim, foi uma referência, um insight muito doido que eu tive. E a partir de entender que eu não tinha consciência desse querer e do desenvolver, eu testei tudo que tu possa imaginar. Então, eu fui trainee do McDonald's, assim. Eu fiz aula de tecido, eu fiz aula de tricô orgânico, eu fiz aula de licenciamento ambiental, eu fiz rafting, não era nem rafting, é um negócio que tu faz com canyonismo, é o nome do negócio. Então, assim,
quando a gente se percebe no nada, eu entrei numa loucura de tentar preencher. E nessa loucura de tentar preencher, eu fiz muita coisa. Então, bordei, abri outras empresas, fiz muitos... eu tinha coisa da palavra e da escrita a vida inteira, desde pequena. Então, tanto que a minha memória, ela é descritiva, eu preciso estudar escrevendo, assim. E a escrita sempre esteve muito presente na minha vida. O meu único livro solo é a de Itacuja, mas antes disso eu já tinha feito alguns livros construídos de forma coletiva, a convite ou por conta de algum curso. Então essa escriterapia que eu comentei do Biografema gerou um livro, que a gente lançou no site. Ele é alguma coisa, a casa e o corpo e a casa, tem alguma referência em relação à casa e o corpo. Faz tempo já, e foi na época da pandemia, né, gente? Então vocês imaginam, né? A pessoa, a memória dessas coisas. Limbo, aquele 2 anos que era foi. Nesse ano foram esse, foi Abraçando a Lei, que é a convite da Lau Patron para um projeto. A gente fez a transcrição do livro da lei que protege e que prevê as normativas, obrigações e condições, que é o marco legal das pessoas com deficiência. Então, a gente tentou traduzir a lei para a acessibilidade das pessoas, que era um projeto através Abraço à Microcefalia, que é uma associação da Bahia que atende as mães que passaram, né, por esse processo de gravidez e gerar essa criança, e que, enfim, geram, cuidam e dão todo o atendimento exclusivo praticamente, porque não há outra coisa, né? É necessário o acompanhamento 24 horas dessas crianças, assim. Então, eu fiz vários cursos de escrita, vários, desde desmistificando as personagens mulheres. Fui e sou até hoje discípula de Cris Lisboa. Faz tempo já que eu não faço um curso dela. Acho que o último foi ano passado, mas desde que eu comecei a voltar a escrever, e o livro, o solo de Itacuja, ele vem dela, de um curso dela específico, em que nós éramos 4, e a cada uma de nós, no final, num processo de 1 ano, assim, nós tínhamos esse despertar que eu digo assim, a Cris Lisboa não te ensina a escrever, ela faz tu descobrir a tua escrita, né? Todo mundo que sai do curso dela fala alguma coisa, tipo, tem um que diz, isso aqui é melhor do que terapia, porque tem até comida, então assim, vai indo. Mas foi isso, assim, fiz aulas de francês, fiz aulas de espanhol, deixa eu ver o que mais, mas é isso, fiz circo, fiz muitas coisas, assim, existi de muitas maneiras, assim, né, e eu acho que é isso, assim, acho que tentando preencher a tal da folha. O dia a dia seria como? Hoje eu tenho que organizar, porque hoje eu tenho 4 CNPJs, um deles, na verdade, eu não tenho, mas eu tenho participação nele. Então eu tento organizar, eu preciso, né? Tento, que é isso, né? A gente vai tentando, todos usando as ferramentas possíveis, essa é a vida. Tentando equilibrar os pratinhos. Sempre tentando equilibrar os pratinhos, sempre. Então, eu tenho um escritório, né? Que hoje sou eu e a minha sócia, e a gente tem mais uma parceira conosco, e aí hoje, inclusive, está entrando um novo membro, que vamos dar boas-vindas logo mais, que é um escritório que trabalha com estruturação e reestruturação de negócios. A advocacia, ela foi um caminho que eu acho que a grande parte das mulheres acaba fazendo, que eu quero orgulhar o meu pai. E aí eu acabo me formando numa área que é muito parecida com o meu pai. Meu pai a vida inteira queria que eu seguisse concurso público, que eu fosse juíza. E eu, a vida inteira, disse que eu ia ser, eu vou ser juíza. Eu ia enlouquecer o judiciário. Não existe nenhuma possibilidade. Claro que no futuro vai saber, né? Ministra do STJ, não estamos negando, né? Podemos ser. Mas não encaixava. O cargo no STF.
por que não, né, gente? Para dar uma organizada nessa bagunça. Ah, mas foi isso, assim, a advocacia, ela veio de dentro. No exercício, trabalhando, e era isso. Eu tive uma experiência péssima no escritório que eu trabalhei, em relação a pessoas, não em relação à prática, mas isso quando tu tá nessa fase de descobrir o que você quer, as referências são muito importantes. Então, eu tive já uma referência negativa. Aí, quando eu comecei a criar o meu, eu disse, olha, mas a gente pode fazer diferente. E é isso, assim, o meu dia, ele é preenchido praticamente todos os dias, de segunda a domingo, praticamente, com advocacia. Tu passa, não existe não continuar estudando. Então, desde que eu me formei, eu já fiz 2 especializações. Dessas 2 especializações, eu, sei lá, já fiz mais de 15 cursos na área do direito. Todo ano eu faço algum curso. E esse ano eu entrei para um mestrado. Finalmente resolvi focar no que eu realmente queria, que fazia tempo que eu não fazia isso. Então vamos fazer o tal do mestrado, e é isso. Passei, agora Deus segure. E além disso, eu tenho a Mima. A Mima é um laboratório de experiências em economia de blockchain para mulheres. É um conformismo meu e de uma sócia que começou, que a gente sempre dizia que a gente abriu um banco. Essa minha sócia, que é hoje atual da Mima, né? Então, que ela é minha contadora, eu sou advogada dela, já trabalhei com vários projetos, que é a Onília Neia. Ela é contadora, ela abriu uma escola de turno inverso há muitos anos atrás, envolvendo empreendedorismo. Então, é uma mulher ímpar, assim, libriana, para variar um pouquinho as librianas na minha vida. Deixa eu só te interromper para te explicar o que é blockchain. Claro. A blockchain, a gente tem várias referências que são mais tangíveis, né? Se a gente fosse pensar em terminologia e etimologia, é uma cadeia de blocos. Então, nós temos uma cadeia de blocos tecnológicos, então eu tenho uma cadeia de blocos de informações que são encaminhadas para dentro e pela internet, que vão validando informações e dados. Então, eu tenho uma cadeia de blocos de dados que é gerada automaticamente. Então, para referências visuais, eu gosto muito do Matrix. Se a gente for tentar pensar no que é a internet hoje, toda a circulação de dados que ela realiza em razão de toda a operação que eu faço, desde o acesso, compra, pesquisa, tudo isso gera um caminho. Esses caminhos e esses dados, eles podem gerar um processo de autenticação e um processo de validação. Então, a economia blockchain, na verdade, ela está atrelada às moedas, aos criptoativos, né? Então, a gente entende como uma economia disruptiva e democrática, porque ela não é regularizada, e não é nem questão de ser regularizada, ela não é orquestrada e organizada por alguém. Ela é organizada e sistematizada e validada por muitos códigos e muitas pessoas. Então, torna isso mais rastreável para nós, torna mais democrático, porque qualquer pessoa pode ter acesso. E aí abrindo aquele, né, maravilhoso colchetes e aspas, assim, no qualquer pessoa que tenha acesso a, né? Então, a ideia do laboratório a gente tinha uma angústia muito grande em ver mulheres maravilhosas não se empoderando do seu dinheiro. Esse despertar aconteceu por causa da própria advocacia, então eu estava estruturando negócios femininos e eu via que as mulheres tinham uma dor gigantesca com dinheiro, que também foi a minha dor. Por muito tempo eu não soube lidar com o meu dinheiro. Então, dentro desse meu processo de autoconhecimento, eu identifiquei onde é que estavam as minhas dores e os meus buracos, e vi que ele não era só meu. Então, eu tive um processo terapêutico, um processo de autoconhecimento e evolução, ferramenta de que maneira que eu me organizo financeiramente, e eu vi que a mulherada tinha uma necessidade muito grande de muitas dores e muitos buracos. E aí, começou o projeto inicial, aí, enfim, tô eu e a Onília lá
Meu Deus, vamos criar um banco, a gente precisa criar um banco para mudar a situação, para botar dinheiro na mão das mulheres, porque a gente quer um banco, a gente quer um banco. Estudamos todas as possibilidades. Obviamente que ter um banco no Brasil significa que o quê? Ter um lastro gigantesco, milionário, que não tínhamos, né? Então, o que a gente pode fazer? E a gente foi se palpitando. E, ao mesmo tempo, eu tive um podcast que se chamava Dinheiro Explícito. Ele foi gravado 3 meses antes da pandemia. A gente conseguiu gravar só 2 horas. E, em razão dessas 2 horas, ele virou micro. Então, podcasts, que era a mulherada discutindo sobre grana. Então, eram 4 pessoas, eu, Gabriela, tinha mais uma menina que era do Economista de Batom, que eu me esqueci, Janine, é isso? Sou péssima com o nome, gente, Janine me perdoa. E Natália Braulio. Então, Natália, porque estava vindo de uma fintech, a Gabi, porque a vida inteira trabalhou com inovação e com várias iniciativas, e eu há muito tempo queria fazer uma parceria com ela, e a Janine é economista, né, então trazendo a questão da economia, e a gente ficava falando só sobre grana. Então, botar para fora a questão de falar sobre, né? Então, começou por ali. Aí veio Onília dentro desse projeto, porque daí, né, a pandemia, o que a gente vai fazer? Parou o podcast, parou tudo. A gente teve, acho que era o pessoal que fez a produção toda do podcast, conseguiu costurar tudo e formatar, então ficou muito fofinho, então... são 8 minutos, assim, é bem rapidinho, e é isso, a discussão sobre a grana, mas a inquietação continuou. E aí, de uma festa estranha com gente esquisita, porque a gente estava numa reunião online com mais de 10 pessoas, com 10 mulheres de vários lugares diferentes, falando sobre projetos, economia e bancos, e o que a gente pode criar. Eu casei com a Onília e com a Marília Silveira. A Gabi, até, que era do Dinheiro Explícito, por um tempo foi a nossa consultora, esteve no início do projeto, mas, enfim, hoje somos nós 3. A Adri Fernandes, por um período, também esteve com a gente, que trabalha muito com a questão de mídia, posicionamento, estratégia, envolvendo, né, a parte de impulsionamento de marketing digital, enfim. Mas ficamos eu, Onília e Marília. E nesse período a gente pesquisou tudo que a gente podia, o que a gente pode fazer, né? E a gente viu a economia blockchain como uma saída para as mulheres. E não só as mulheres 40 a mais com salário e bem resolvidas, que precisam saber como aplicar o seu dinheiro. Mas aquela mulher que está na favela, que não consegue hoje pagar um boleto, porque ontem pagou o boleto do pai, ou pagou o boleto do irmão, ou pagou o boleto da mãe, porque ela é âncora, porque ela é arrimo, porque ela sustenta toda uma estrutura familiar. Então a gente fez imersões em áreas em que havia muitas mulheres em condição de vulnerabilidade, para causar esse despertar e fazer elas se apropriarem do seu dinheiro. Então a gente tem uma metodologia, tem experiências, né? O que eu preciso fazer, né? Como é que eu desperto a tua dor? Primeiro eu tenho que descobrir qual é, tu tem que descobrir que tu tem uma dor. E eu preciso fazer com que tu tenha emoções com o dinheiro, porque nós somos muito emotivas. Toda referência que tu tem de vida, ela é porque a borboleta bateu no teu estômago, porque tu te arrepiou, porque e a questão com a grana, ela é muito mais emocional do que... Total! Só que a gente... racional. A gente sabe, o racional é o mais fácil de resolver. Tem a Dani Carvalho fala que, tipo, o rolê do dinheiro, na verdade, não é o tu saber onde aplicar, isso é o mais fácil. Nunca, O rolê nunca. é tu saber aonde pega pra ti as questões emocionais, ou a de escassez, ou o que tu, qual é a emoção, qual é a coisa que tu carrega a partir enfim, da tua família, da tua vivência, de tudo que tu vive com dinheiro, né? E isso é o mais difícil de fazer. Essa análise da família... Claro que por isso que eu digo, eu acho que todo o caminho ele é muito pessoal. Então, assim, mesmo a gente tendo uma ferramenta mima e uma metodologia, então eu descobri a tua dor, a gente descobria a tua dor, a gente descobria tu sentir emoções com o dinheiro e fazer o grude. A gente, sabe, assim, sentiu, tá, mas o que tu tá sentindo? Me descreve o que tu tá sentindo. Porque, assim, o homem tem um tesão pela grana. Por que a gente não tem? E aí a gente foi atrás. Então, eu descobri, tem uma terapeuta fabulosa que escreve sobre isso, se chama Clara Coria, e ela consegue fazer um link entre
o dinheiro e a prostituição. Porque a prostituição foi a única profissão da qual nós mulheres, em toda a existência, foi validada para ter o seu próprio dinheiro. Tipo, claro que a gente tem a figura do rufião, mas normalmente as grandes e as prostitutas, elas participavam de reinados, elas davam pitaco na organização do governo, na organização do reinado, elas estavam sabendo dos segredos de tudo que estava acontecendo no poder. Então a prostituta, ela passava em todos os lugares, e ela é autorizada a passar. Ela ia da igreja, inclusive, e aquele dinheiro era dinheiro dela. Foi o único momento, a vida inteira, que a gente foi titular desta grana. Porque por muito tempo nem conta corrente a gente tinha. Então tu imagina, a nossa... E aí entra a minha outra pira sobre a questão da sexualidade e o porquê da dita cuja. Porque é isso, assim, eram duas... Existem duas formas de eu conseguir controlar uma mulher, né? E a gente foi controlada há muito tempo por isso, né? Eu preciso oprimir toda a capacidade sensitiva que ela tem, e principalmente sexual, porque nós somos um único ser humaninho que tem um órgão específico para sentir prazer. Então, não vamos saber quem é esse órgão, ninguém vai saber, ninguém sabe até hoje, tá? É aquela coisa, meu Deus do céu, onde é que fica o clitóris? Que loucura, ninguém sabe onde é que tá, por que será? O clitóris foi mapeado em 2008. Então, pra que eu vou descobrir isso aqui? Né? Pra Por quê? uma mulher, óbvio. Eu tenho que estabelecer ferramentas de controle. Outra ferramenta de controle é o dinheiro. Porque hoje o poder está no dinheiro. A minha sócia fala muito sobre isso. E a gente... essa semana, eu, inclusive, postei uma coisa... porque é isso, assim... Existem lugares... eu não posso exigir que o mendigo na rua... mas por que ele não sai vendendo bala? Ele não tem nem onde ele morar. Ele não tem o que comer. Ele não tem... Então, assim, às vezes a gente olha para uma pessoa em condição de vulnerabilidade e diz, por que ela não se mexe? Mas eu só tenho a capacidade de me mover a partir do momento em que eu tenho o mínimo e o básico. Então, a ideia do laboratório, a ideia da Mima é essa... todo mundo fala muito sobre, até o Banco Central fala sobre isso, né? A bancarização. Não é bem a bancarização, mas é a democratização da grana. Impactar, o dinheiro tem que chegar em todo mundo. A renda mínima básica que entrou na pandemia, por óbvio, já deveria ter existido há muitos anos. É algo que é defendido por economias há séculos, porque as pessoas precisam, ninguém evolui ou consegue ter um processo de transformação e ascensão, ou qualquer coisa que seja, um insight, porque é isso, assim. E tu sabe que eu entrei na terapia na época da pandemia, e aí, por questões... porque porque não tem como pra não tentar entrar. superar a pandemia e outros rolês, eu tava lendo o livro Mulheres Correm com os Lobos, estava mexendo muito comigo. E aí, quando eu consegui saciar o mínimo de sobrevivência, assim, que foi quando eu entrei no concurso, o rolê da terapia foi mais profundo. Eu consegui ir a camadas mais profundas. Porque eu não tava, tipo, tentando tapar o fogo, sabe? Tipo, aquela Não coisa consegue assim, acessar. não consegue acessar. E é muito triste isso, porque uma galera não... Eu sei do meu privilégio de estar concursada agora, mas uma galera não consegue nem ter acesso à terapia pra se ajudar no momento que tá passando, sabe? Não, total. A pandemia trouxe além de toda a tristeza e toda a bizarrice que a gente viveu, mas hoje tu tem livros, saiu essa semana, inclusive, alguns textos e algumas pesquisas sobre por que tantas pessoas buscam a psicologia. A psicologia, se eu não me engano, ela é praticamente assim, ela tá no primeiro lugar da segunda carreira de praticamente quase todas as pessoas. Tem uma pesquisa que foi feita, e aí eles estão... Por que as pessoas estão buscando a psicologia como segunda formação? Teve uma época que era filosofia. A pessoa se formou em qualquer coisa, vai lá, vou fazer filosofia. Filosofia, origem da vida, né? Vamos tentar entender por onde é que vamos, por onde vamos. E a psicologia, dentro de um processo de autoconhecimento, está vinculada com a questão da vida e desse, né? E é isso, assim, as pessoas...
na questão de se compreender do outro, e é isso, dentro da minha própria profissão, a minha sócia, a segunda formação dela, que está em andamento, porque, enfim, ela teve 2 interrupções maravilhosas, que são os 2 filhos dela, coisa mais fofinha, que são nossa pequena chefinha, nosso pequeno chefinho. A gente sempre sentiu, dentro do que a gente estava fazendo, por mais que fosse, a gente estrutura negócios, mas atrás de um CNPJ tem um CPF. Uhum. Todo modus operandi, modus operandi, isso aqui é a advogada falando, tá, gente? Todo o jeito que tu trabalha, ele tá vinculado com o jeito que tu vive. Total. E aí o dinheiro é a mesma coisa. Se o teu negócio tá embolado na grana, teu CPF também tá embolado, gente. É muito difícil que uma coisa não respingue, não seja reflexo da outra, assim. É bizarro. Então, e não é um conserto. A gente nunca fala, a gente diz assim, eu não tô consertando ou dando regras de o que é certo e errado. Muita gente, com a função da Mima, e eu falo muito sobre dinheiro para as mulheres, se empoderar, pega o teu dinheiro, não deixa na mão do teu pai, não deixa na mão do teu marido, tipo, toma para si, porque por incrível que pareça, isso acontece. As decisões, a conta tá com fulano, é ele que administra, ele pega para ti, organiza contigo, tu precisa saber, mas por que eu preciso saber? E aí eu começo assim, primeiro a gente precisa entender por que tu acha que isso é uma pergunta e por que essa pergunta tá na tua cabeça. Ela começa, eu tenho um monte de coisa na minha cabeça, é mais uma coisa para eu pensar, mas por que tu acha que isso não é uma prioridade? E aí tu vai indo, entendeu? Tu vai puxando as camadas, né? Mas eu tenho que cuidar de tudo. Não, tu não tem que cuidar de tudo, não, gente. Tu tem que cuidar da tua conta. Vai cuidar do teu dinheiro, gente. Não vai ter que... porque daí eu cuido do meu marido, porque daí eu tenho que cuidar. Porque é isso, assim, tu acorda de manhã, algum processo cultural que, obviamente, nos toma, a gente acorda de manhã já sabendo que tá faltando papel higiênico, que a gente precisa comprar verdura, que eu tenho que tirar o negócio para almoço, todos os nossos prazos, tudo que a gente tem que fazer. Tu já vai acordando com toda essa lista de manhã. E olha que eu nem tenho filhos, né? Tá faltando areia do gato, tem que levar o gato para fazer o exame. E o meu dinheiro? As pessoas não sabem nem por que tem conta corrente. Mas por que tu tem conta? Por que tu tem conta com esse banco aqui? Tu escolheu, até escolher. A gente fez esse questionamento, pouquíssimas mulheres escolheram a instituição financeira que ia trabalhar com o dinheiro delas. A maioria assim, mas eu comecei trabalhando lá com tal empresa, daí a tal empresa tinha essa conta e eu abri lá. Não sabe taxa, não sabe o que cobra, não sabe benefício, só foi, entendeu? Só vai no flow. Então, isso é se empoderar. Como é que tu sabe dessa informação? Ela é necessária, ela é obrigatória, necessária. É muito mais importante do que saber se está faltando papel higiênico. Eu lembro de uma aula, eu trabalhava na Escola de Defensoria Pública por um tempo. E aí eu gravava as aulas, então, na época que não era online, na época que era presencial, antes da pandemia. E aí eu lembro de uma professora de Direito Civil perguntando para os alunos se eles sabiam a taxa dos juros do cartão de crédito. E a galera não sabia. Uma coisa básica era todo mundo ensino superior e a galera não sabia. Não, mas taxa, não saber nem que tu tem limite. As pessoas entenderem, você sabe o que é limite de cheque especial? Que a pessoa acha que tem, olha, o banco me deu um dinheiro aqui. Tô te falando por consciência minha. Eu tinha 22 anos, estava na faculdade, quase me formando. E eu ali, com meu salário de estagiária, disse, olha, o banco é tão querido, ele me deu um dinheiro aqui que fica acoplado sempre, então não precisa me preocupar. Meu pai dizia, olha, esse dinheiro não é teu. Pai maravilhoso, nada. O meu pai também sempre foi maravilhoso, mas a gente não tinha essa consciência financeira necessária. Porque a mulher, quando ganhou conta corrente, claro que não é do meu época, porque é da época da minha mãe, da minha avó, mas a gente não teve assim, toma aqui esse manual Toma esse manual aqui pra ti entender o que é. Porque assim, uma coisa é tu ter séculos e milhões de anos em que os homens coordenavam o dinheiro.
tirando na época que nós éramos rainhas e nós vivíamos uma matriarcado. É claro que nessa época, né, estamos tentando resgatar isso, gente. Tô lendo um Mas livro até assim, sobre isso e é maravilhoso. Ai, recomendo. Tô lendo esse aqui, ó. ai, amo, gente, adoro. Eu tenho várias. Eu discuto, penso e leio muito, muito, muito sobre o papel, né? Papel, imagem de controle, por que que a gente foi tão restrita, qual é o espaço, qual é a Eu gosto necessidade. muito de mitos e aí eu tô cada vez mais lendo por hobby, né? Não fiz nenhum curso ainda sobre isso, assim, sobre caiu uma ficha assim durante a pandemia de que a gente só tem dois arquétipos na nossa sociedade, né? Ou é a Maria Mãe de Jesus, a Virgem, ou é a Maria Madalena a prostituta, né? Por causa E de um contexto católico. Tem um curso de escrita que eu fiz que ela desmistifica, né? Ela traz o exercício da gente começar a construir mulheres reais, porque no cinema, no livro. Então ela traz. Essa semana teve uma amiga minha que me mandou um podcast que falava bem sobre isso. E Ou tu aí, é. no curso que eu tava fazendo, me caiu a ficha porque a gente não tem arquétipos, por exemplo, a religião hindu, ela tem muitas deusas que se chamam de deusas sujas. E deuses, deusas, enfim. E aí tem a Kali, que é uma deusa que ela pega a raiva dela e ela impõe limite. Resumidamente, a mitologia, a deusa Gente, maravilhosa. Kali, ela nasceu pra lidar com um monstro. Um monstro que uma outra deusa, que eu não vou lembrar se é a Durga, tava lutando contra ele e toda vez que ela cortava a cabeça, uma parte do monstro, caía um pingo de sangue e cada pingo de sangue abriam mais Gerava. cabeças. E aí até que ela criou a Kali, tipo assim, ficou tão com raiva que tipo, cara, não dá mais, a daqui eu não passo, e ela se grudou no pescoço do bicho e sugou todo o sangue dele. Ela engoliu o bicho, né, o poder do bicho. E aí ela foi criada pra botar esse limite, sabe? Tipo, daqui tu não passa. E a gente não tem arquétipos e mitos que mostram, tipo, cara, a tua raiva, ela é importante pra ela te botar limite. Daqui, Ainda tu não mais com passa. mulher. Ainda mais com mulher. Tu tem um filme da Disney que fala sobre raiva, que é o Red, aquele que inclusive é um filme que, se eu não me engano, ele é o roteiro, o planejamento, o projeto, todo ele é majoritariamente feminino. Não, aquele filme é maravilhoso. Chorei copiosamente com aquele filme, porque é aquela fase da adolescência em que tu tá sentindo absolutamente tudo, só que tu tá dentro do teu contexto familiar, em que tu precisa te conter o tempo todo. Então, assim, nós fomos muito controladas e contidas a vida inteira. Desde o fechar a perna até tu não pode ser desse jeito. Então, assim, a pisciana aqui, que era um poço de sentimento, tudo eu sentia. Então, tudo era sensível. Se eu via uma coisa na TV e que aquilo me emocionava, eu chorava dias seguidos. Claro, e não é uma questão assim, mas os teus pais. Não, a gente sabe que em algum momento amo, assim, tem uma gratidão absurda, e temos que ter, porque fomos gerados, estamos aí vivendo por causa deles, mas assim, todo pai e mãe vai foder com a tua cabeça, entendeu? Família é um negócio que foi feito pra ferrar com a tua cabeça. Vai ferrar! Eu tava lendo De um algum livro jeito vai. da Ana Sui, que fala sobre isso, de Maravilhosa. pais. A gente tem que ter amor sobre pais, mas o papel deles é nos educar e, de certo momento, distanciar, sabe? Te fazer ir pro mundo e ter essa distância da relação, ter esse conflito. Porque se não gerar esse conflito, há um desequilíbrio. Tu não Total. vai ter a tua individuação. E isso pra mim, tipo, quando eu li aquilo, eu disse, faz todo sentido, sabe? Eu tava querendo, na terapia, querendo ainda aquela idealização de, queria ter os pais perfeitos, mas não é isso que tu precisa, entendeu? Não precisa Não, dos pais perfeitos, precisa que os pais tenham esse conflito, porque senão tu não vai fazer a individualização. A nada. individuação, no caso. É, e essa coisa do controle emocional, né? Porque é isso, assim, né? A mulher não pode se comportar desta maneira, né? A mulher não pode ter essa. Então, eu demorei 3 anos, o livro demorou 3 anos para sair,
porque ele teve todo um processo para escrever, para chegar no que ele queria. Então a Cris me despertou, o que tu gosta, quais são as coisas que tu gosta de falar, e sexo sempre foi uma coisa muito fácil para mim, porque eu tive uma mãe que a vida inteira me disse, teu corpo, tuas regras. Claro que ela não falou com essa frase, que hoje é praticamente uma tatuagem, mas ela sempre disse, é teu corpo, quem manda é tu. Então assim, dentro dessa apropriação do corpo, havia a apropriação do prazer, né? Então, um diálogo interno, corpos nus, né? Ver corpos nus, sabe? E ter essa percepção e esse olhar. Eu tinha Barça, gente. A pessoa não sabe nem o que é isso hoje em dia. Eu lembro da minha mãe gritando, isso aqui custou um Fuca, pé da vida com meu pai, e naquela época um Fuca valia muito dinheiro, então assim, e aí a parte do corpo, era uma coisa que a gente ficava horas olhando e vendo, entendendo, isso aqui tudo existe, né, então eu tenho a questão do como é que eu controlo, então, né, não, pra mim era muito fácil dentro dessa coisa, então eu falava com eu sempre tinha esse diálogo com as minhas amigas, eu conversava e falava, entendia e tal, e é sobre isso que eu quero falar sobre a vagina, sobre a vulva. E aí a segunda coisa foi, como é que eu vou chegar para minha mãe e para o meu pai e dizer, oi, pai e mãe, eu fiz um monólogo da vagina. Porque independente de toda a disrupção que eu acabei sendo, a gente sempre tem o nosso lugar de origem que a gente volta, né? Então, a gente tem essa preocupação desse vínculo. O que o meu pai e a minha mãe vão achar? Claro, dentro de um olhar de estrutura familiar, na qual se convive, se tem, né? Porque até ontem, inclusive, eu postei sobre isso, a gente não faz ideia de algumas coisas, mas a imagem de um pai mais velho numa mesa de restaurante, pagando a conta e saindo, parece ser uma realidade tão óbvia, mas ela não é de praticamente quase 100 mil crianças no Brasil hoje. Só das crianças, não estou falando nem da população adulta. Então, assim, ter um pai, e eu não estou falando nem pai, e esse pai que eu estou dizendo é o pai que pagou a conta, não estou falando nem da outra parte da paternidade, da parentalidade, não vou nem entrar aqui, senão nós vamos ficar 2 horas falando. Mas essa ideia, a gente acha, e é isso assim, então dentro desse meu contexto, eu tinha que olhar, e eles nunca falaram nada. A minha mãe falou, minha filha, mas tinha que ser sobre isso, mãe, urgente, mãe. Porque todo o diálogo e toda a conversa que eu sempre tive contigo, a minha mãe tinha um nome para a vulva dela. A apropriação era tão bonita que ela denominava a vulva dela com um nome. Então, assim, e ela foi através dessa, ela nunca teve, minha avó, semi-analfabeta, nunca passou. Então, há um despertar contínuo. Eu disse, mãe, é necessário, porque as pessoas não falam sobre isso e elas não se apropriam da sua própria vulva, que é outro controle, é outra forma de eu controlar a mulher, né? Então, nós somos loucas, bruxas, tratadas psicologicamente Isso porque estávamos histéricas, prazer, né? Tu tá bem contigo mesmo, tu tá apossada ao teu corpo, isso interfere muito no prazer. Não, Tanto no prazer sexual quanto no prazer da vida, né? Sim, porque no final a gente é química, né? Aquelas outras coisas. Nós somos... o ser humano, ele é pura química. Então, quando eu fui fazer o livro, a Cris tem e impõe esses exercícios também. Toda a comunicação, ela precisa ser informativa. Se você vai colocar algo no mundo, não é que tudo que você fala tem que ser um aprendizado, mas traga argumentos. Eu fui pesquisar. E aí tem um livro da Naomi Wolf que se chama A Vagina, a Bibliografia, que ela é conhecida muito pelo outro do Imagem. Isso, Me da Beleza. Tem várias questões controversas, mas da bibliografia da vagina, ela tinha um problema na coluna, bem no sacro, e ela foi fazer vários tratamentos, ela se machucou, e aí soltou lá, o quiroprata lá fez uns exercícios, soltou tudo, e naquela noite, com, sei lá, quase 40 e poucos anos, ela teve a primeira orgasmo da vida dela. Porque a coluna dela, nosso sistema, a gente tem 8 milhões de nervos.
todos transitando. A coluna, a nossa coluna, ela é se ela tá travada, ela trava todo o resto da terminologia, das sensações. E aí ela, meu Deus do céu, eu preciso falar sobre isso. E aí ela escreve o livro. Então ela traz toda a questão da evolução, de como nós, né, vulva, vagina, prazer e tal. E ela traz estudos que comprovam uma mulher que goza, uma mulher que sente prazer, não é uma mulher que consegue ser controlada. Não é uma mulher que consegue ser enganada. Não é uma mulher que... as mulheres que são, né, e que têm o prazer consigo, ou seja, que gozam, que conhecem, que têm orgasmo, quimicamente, então por causa da química, da dopamina, do que acontece no nosso corpo, a gente se torna empoderada. Que essa palavra também tem um ranço aí também, que também é essa coisa de empoderada. Uma coisa meio assim, como é que eu vou empoderar uma pessoa que não tem nem a mínima condição? Que é isso? Como é que eu vou empoderar um ser humano que não conhece nem a própria vulva? Tipo, vocês já olharam pra vagina de vocês? Vocês conhecem os membros, entendem? Olham, as pessoas tinham vergonha. O Brasil é o país que mais faz cirurgia na pobre da vulva. Porque a ideia, vocês estão pensando que é coisa assim, é a onda a onda da harmonização facial já chegou até lá embaixo, entendeu? Meu Deus. Para criar padrões idênticos. Existe um modelo ideal da Barbie. Gente, eu não sei qual é a Barbie que as pessoas tinham, mas a minha não tinha vagina, gente. A minha tinha só 2 gominhos ali embaixo. Não existe nada além disso. Então, é muito doido, porque é isso, assim, eu vou criando... a partir do momento em que a mulher não tem o controle do dinheiro e o controle da sua capacidade de prazer, são duas ferramentas que eu torno ela inerte, que eu torno ela controlada e que eu consigo dominar ela. E é isso, assim, são 2 aspectos de libertação que eu vou levando a palavra, vamos dizendo assim, tipo, Cris, pregando. Lá vem a Cristiane pregar. Falar sobre o dinheiro, sobre a palavra da vulva. Eu vou saindo pregando por aí, pegue seu dinheiro, batendo na porta, pregue, olhe, porque e é isso, assim, as pessoas leem a Dita Cuja, ela tem um formato diferente, ela foi todo feito com mulheres, para mulheres e por mulheres. Então até a própria gráfica que produziu era uma mulher. Eu queria só que mulheres botassem a mão. Claro que eu tentei vender para editoras, tentei. Mas todas elas queriam interferir no meu processo. E isso é outra coisa da questão do arquétipo. Que a escrita da mulher... Por que a gente escreve tão pouco, né? Porque nós não tínhamos espaço, porque normalmente a gente tinha que se tornar um homem para conseguir se tornar público e valorizada pelo que a gente escrevia. Então poucas mulheres se atrevem, porque está sempre com medo. Mas o que as pessoas vão achar? Será que eu tenho alguma coisa para dizer? Todo mundo que me pergunta, eu tô com muita vontade de escrever. Eu só digo, vai e bota para fora e vai. Olha a quantidade de coisa horrível que a gente lê por aí. As coisas, por quê? Porque tu tem um homem empoderado e corajoso que nunca teve um único, assim, ó, uma pedrinha no sapato que fizesse ele se bloquear. Olha, se a gente teve presidente dos Estados Unidos e o nosso antigo presidente, a gente pode fazer qualquer coisa? Mas é isso que eu digo, gente, pelo amor de Deus, olha, e sabe por que isso, e assim, essas pessoas e esse espaço, esse caminho é feito porque não tem bloqueio e nada que diga contra. Então, E, Cris, tu escreve como? Tu abre o computador, tu escreve à mão, tu escreve pelo celular, baixa, assim, a ideia e... Adoro. Eu acho tão lindo, gente, que as pessoas falam assim, baixa um santo. Às vezes tem um santo que baixa, mas assim, o escrever tá no chuveiro, é um exercício. Tem aquela ideia, uma frase, aí tu, meu Deus, eu preciso guardar. Eu sou uma pessoa, tudo que eu posto no Instagram, eu posto com texto. E eu cuido que eu tô colocando ali. Mas assim, por conta da Cris, para mim escrever é um exercício diário.
eu trabalho com escrita, né? Eu fui fazer o curso da Cris porque eu estava revoltadíssima que as pessoas não liam as minhas petições. Eu não sabia mais o que fazer com o juiz para ler isso aqui. E aí a questão não era o jeito que eu escrevia. A gente tem uma gama de coisas mas de que maneira que eu consigo puxar? O que a minha escrita pode trazer? E aí eu fui atrás do curso dela, que se chamava Cartas de Amor, foi o primeiro que eu fiz, eu já fiz uns 15 cartas de amor. E foi isso, eu descobri a minha escrita. E ela é um exercício. Escrever é um exercício diário, todo dia. Todo dia, criar esse... E além de criar para e ler o que tu está fazendo. Dê tempo para ler o que você escreve, porque a gente não lê o que a gente escreve. E ler em voz alta o que a gente escreve é muito mais transformador ainda. Porque às vezes eu sou uma que leio, eu fico assim, meu Deus do céu, não fui eu que escrevi isso aqui? E fui eu que escrevi. E era uma coisa, e é do lado bom, não é do lado ruim. Então, o livro, ele é feito, as pessoas, mas ele é autobiográfico. Não, ele não é. Mas quando as pessoas leem o meu livro, elas têm certeza que sou eu que fiz o livro, porque é a minha voz que elas conseguem. E essa é a minha pira da escrita, que é o que eu gosto muito do processo da Cris. Quando tu lê os textos das pessoas que passaram pela Cris Lisboa e passaram pelo Go Writers, tu enxerga a pessoa. Tu enxerga quem é que tá escrevendo ali. Cara, era tu escrevendo. Então, a gente tem a impressão de que é meio autobiográfico. Se não é. O que eu queria causar na questão da autobiografia é cada uma tem a sua vagina. Se a gente for fazer uma análise comparativa... Cada um é bicho raro. Cada um é bicho raro e cada um tem um jeito de lidar com o dinheiro. A gente precisa entender as singularidades e a individualidade das coisas. Porque o prazer e o sexo e entender o seu corpo, eu posso te dizer que eu sinto o que me dá prazer. E a gente tem uma mania de achar que, mas eu transo todos os dias e a fulana transa uma vez por mês. Quem tá errado? Ninguém tá errado nessa porra dessa história, gente. Cada um transa do jeito que quiser, gente. Na hora que quiser e como quiser. Mas eu nunca transei em público. Será que eu tô errada? Não, querido. Só não gosto de transar em público, entendeu? Sabe, tem várias coisas. O livro trouxe esse despertar das pessoas, porque tem muitas histórias de muitas pessoas, de todas as pessoas que se atravessaram, de coisas que eu inventei. Eu tive que acessar uma homossexualidade que eu não tive em experiência, porque eu estava falando da vulva, ela tem que falar de tudo. Então eu trouxe amigas, mulheres que estavam falando sobre isso, mas é isso. Mas eu nunca passei por isso, será que eu sou... Tu entra naquela coisa assim, será que eu tenho que fazer? Não. Tu só tem que fazer o que tu quer fazer. O que a tua vulva quer fazer? Te escuta. Escuta teu processo. Hoje tem uma onda imensa, como tu disse, eu tô acessando Mulheres que Correm com Lobos. É um livro, para mim, muito pesado. Ele tem que ser lido com calma. Eu, na pandemia, fiz Eu já tentei ele... com uma psicanalista, e aí eu lia um capítulo por semana. Foi intenso. É isso, porque ele bate de um... Então, assim, a Rosica, que é uma empreendedora que eu já trabalhei, que hoje é uma amiga, a gente está construindo uma parceria com o Dinheiro Explícito, ela me trouxe um insight maravilhoso, que para mim hoje funciona, que para mim Mulheres que Correm com Lobos é tipo uma bíblia. Sabe assim, aquela coisa que porque eu sou católica, e eu acredito ainda que existe um Deus muito maior e muito melhor do que a prática católica, que, enfim, é aplicada hoje pelo catolicismo. Mas existe um amor maior. Então, de vez em quando, eu vou lá e abro aquilo por uma palavra, né? Buscando aquele sol, aquela esperança. Para mim, Mulheres que Correm com Lobos é isso. Então, assim... hoje, o que eu tô sentindo hoje? Eu vou pegar isso aqui, vou abrir, sabe? Voluntariamente num negócio aqui, vamos ver o que cai para mim. E faz todo o sentido. Ficou muito mais fácil de ler. Mas ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Então, vamos... se a gente deixar, a gente fica falando mais umas 2 horas aqui. Eu vou te perguntar... Eu sou péssima, uma mulherada falando com o tempo, entendeu? Não tem.
Não, mas tá ótimo. Eu vou te perguntar o que, que tu indicaria de séries, filmes ou livros nessa área de mulheres, dinheiro e vulva. Então, eu vou te dizer, tem no próprio no Netflix, se eu não me engano, eu não vou saber, eu sou péssima com nomes, tá? Mas tem um, se eu não me engano, que é Pleasure, ou que é um que fala só sobre, ele é sobre prazer. Que ele é muito maravilhoso, porque ele traz as mulheres, eu gosto dele porque ele não traz regra, ele traz singularidade, individualidade, então é aquilo que eu acredito, assim. Traz várias mulheres a partir do seu desconhecimento, dessa omissão quanto ao seu próprio corpo, como elas vão descobrindo, e ele chega nesse lugar que a Naomi traz, que é o da Vagina da Bibliografia. O Vagina da Bibliografia, ele é maravilhoso, mas ele não é um livro didático, ele é um livro de pesquisa. Se alguém quer se aprofundar sobre estudos para entender como funciona toda a nossa estrutura de prazer e o órgão em si, né, a vulva, ele é ótimo, que é isso, a vagina é uma bibliografia. Então ela traz vários estudos, ele é grande, ele é grosso, assim, ele é bem, então ele traz muitos estudos científicos e tal. Tem um que eu gosto muito desse seriado, que se chama Duquesa, porque ele traz a singularidade de uma mulher que faz, que trabalha, que vive, se relaciona e cria um ser humano do jeito que ela quer. Então, sabe aquela coisa assim que a gente estava falando sobre romper com, com esses padrões de perfis femininos básicos, assim, sabe? Ela é completamente... e às vezes até o ranço da palavra disruptiva, mas é bem isso, assim. Ela rompe, tu não consegue encaixar ela na Madre Teresa de Calcutá, mas às vezes ela é meio Madre Teresa de Calcutá. Mas aí ela cuida das pessoas, mas às vezes ela não cuida e caga para as pessoas, entendeu? E aí o jeito que ela cria a criança, e ela trabalha com corpos, então ela faz objetos envolvendo o feminino, então então eu gosto muito desse. E é uma bagunça, a família, o jeito, então tu tem críticas muito interessantes sobre isso. E tem um outro que eu tô tentando me lembrar do Netflix. Não é Netflix, é da Amazon, mas esse todo mundo já viu, que é aquele que é uma mulher, que é a mulher que no final das contas se envolve com um padre, que é um sarro. Que ele é uma. Como é que é o nome do seriado? Não é Fresno, Frino, Frono? Não vou me lembrar. Mas é um da Amazon, que é a mesma coisa. Eu adoro, eu amo. É que nem aquele. Que é a mulher que cuida, que é aquele do. Ó, tá vendo a pisciana? Não é TDAH, gente. Isso aqui é peixes, entendeu? Care a Lot, I Care a Lot. É o nome em inglês, mas em português é alguma coisa com cuidado, que a personagem mulher, ela é fantástica. Tipo assim, ela é ruim. E causa um mal-estar ver esse filme, porque quando uma mulher é ruim daquela maneira estratégica, econômica e organizada, ou seja, praticamente como um homem consegue ser ruim, causa um horror. Então, assim, rompe esses... Eu gosto dessas coisas que rompem o padrão, porque é isso, e tu tem essa sensação de que tu fica pensando assim, mas vai seguir por aqui. Não vai. Não vai, porque essa mulher, ela é singular. Ela não é nada disso que vocês estão imaginando, que ela vai ser a meretriz, ou ela vai ser a salvadora, ela vai ser a cuidadora, não. Ela vai ser algo completamente diferente, ela sai dos estereótipos, assim. Então, eu gosto desse. É I Care a Lot, que é, agora o nome em português eu esqueci. E o outro, aquele, eu não vou lembrar nunca, gente, porque é da Amazon e é fauno, fino, fono, funo. Temos que indicar o livro de Takuja, né? Mas isso é óbvio. O livro de Takuja, maravilhosinho. Tem um que eu adoro, que é Porque as Mulheres... Esse livro tá com a Tati, inclusive, eu tenho que até resgatar ele, porque é Por que as mulheres sentem mais prazer no socialismo.
que ele traz sobre uma questão principalmente envolvendo dinheiro nesse livro. Então, ele é maravilhoso. Então, ele traz esse... Ah, não sabia. Eu sempre olhei e achei que, nossa, eu acho que. Eu sei lá, eu achei que tinha um outro viés esse livro, sabe? Aqueles Então, preconceitos, assim. Eu ficava ele, pensando assim, nossa, isso deve ser muito histórico, muito. Não ia ele mais pro lado traz... mais. Mais psicológico da coisa. Eu achei que era mais histórico e Eu, datado da coisa, sabe? Ele traz, mas ele traz as referências. Eu gosto dele por causa da questão. Ele traz referências históricas, mas ele traz os Ele vínculos não é com escrito. o Não. empoderamento do corpo da mulher. Então, ele vem com o fato, ele vem com a questão da história, de como a gente lida com o dinheiro, que é, na verdade, nada mais é do que entender que, dentro dessas condições, as mulheres, a partir de né, a pirâmide Maslow, então, assim, as necessidades básicas estão, ela tem esse pensar. É isso, Legal. sim. E qual o futuro que tu pensa, assim, que tu quer ver? Assim, quando a gente fala de futuro, o que vem em tua mente? Então, no futuro eu vejo que eu acho que a gente vai achar graça disso tudo, sabe? Eu tenho essa impressão de que o problema vai estar em onde eu encontro, vai ser assim, Biblioteca Nacional encontra livro raro sobre bolsominions, entenda. Eu acho que a gente vai. Os nossos problemas no futuro, eles vão estar mais atrelados ao que realmente importa. Então, eu acho que a gente vai ter uma moda, a gente vai ter produtos totalmente singulares, porque eu acho que a inteligência artificial vai bater num lugar de que eu vou ter o shampoo para a Cristiane, os produtos serão singulares. A gente não vai ter, não precisa ter uma estratégia, não vai haver estratégia de marketing para que todo mundo vá lá e compre um determinado shampoo. Porque os produtos, a gente vai entender que as coisas precisam servir o indivíduo e não o indivíduo servir as coisas. Hoje a gente está nessa. A gente se entrega ao shampoo roxo porque a gente pinta o cabelo. Todo mundo que pinta o cabelo se entrega no shampoo roxo. Não, não vai ser assim. A inteligência artificial vai parar nesse lugar. Então, as nossas preocupações vão estar no que realmente importa. E quanto à questão da sexualidade, eu acho que a nossa pira vai ser, meu Deus do céu, como é que eu vou organizar esse rolê de querer? Porque já está acontecendo, né? As pessoas já estão, meu Deus, na monogamia, eu sou isso, eu sou aquilo. Ninguém vai estar importando, não vai, a gente tem, ninguém quer saber se tu vai ser hétero, se tu vai ser cis, se tu vai ser o caralho que tu for. Tu vai ter que te preocupar como é que tu vai organizar a bagunça do teu prazer, entendeu? Então eu sou casada, tenho uma amante, é o prazer da própria pessoa, isso não interfere, a cultura vai estar tão vinculada com outras coisas que não vai interessar, eu não tenho que controlar. A gente tem, do jeito que a gente chegou hoje, eu não preciso mais controlar, estabelecer ferramentas, porque o consumo, ele quer que eu exerça o meu poder. Então, eu acho que as nossas preocupações vão estar em... claro que ele é, ao mesmo tempo, né, libertador em muitas coisas, mas assustador em outras. Então, acho que a gente vai ter uma preocupação em relação a dias de água, com absoluta certeza. Eu acho que isso vai acontecer, do jeito que as coisas estão. E eu vejo a questão da natalidade, né? É um movimento que existe hoje, porque o corpo da mulher foi criado para procriar, mas cada vez mais há a discussão do impacto que o ser humano causa dentro do ecossistema universo. Então, a gente tem os Estados Unidos, um movimento de anular
as leis que permitiam o aborto, porque foi a primeira vez em quantitativo da história que morria mais gente do que nascia. Então, a gente tem uma dualidade, a gente tem um mundo preocupado, porque a gente hoje tem mais avós do que netos. Então, a gente tem mais pessoas idosas do que crianças nascendo. Tem a questão da pandemia também. Mas a gente também tem muita gente pensando sobre... Então, eu acho que essa vai ser a discussão. A preocupação vai ser... A preocupação da lei. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. O quanto que entender... A gente vai ter tantos dados e tantas informações que colocar uma criança no mundo, a gente já sabe que já é um desafio hoje, porque todas nós já pensamos, lemos e, enfim, estou nesse processo, então eu leio todos os livros que posso imaginar, mas vai ser está já se tornando, e vai ser com absoluta certeza, a ideia de controle de natalidade, das duas formas. Se eu não tiver gente, eu não tenho um planeta. O planeta continua. O planeta vai continuar existindo. Essa pedra vai continuar. A pedra vai continuar ali, gente. Não é pedra, né? São muitas outras coisas, mas enfim. Mas é isso. Isso vai continuar existindo. A questão é até quando nós vamos continuar passando do jeito que estamos passando, né? Acho então que é tá, isso. Cris, tu quer dizer mais alguma coisa? No final, assim? Não, gente, eu já disse até demais. Autoconhecimento, eu divulgo a palavra, tipo, eu digo, gente, quando a pessoa me pergunta sobre negócios, eu digo, você vai abrir um negócio, você precisa de 2 pessoas, um contador e uma advogada, uma contadora e uma advogada. Não só defendendo a minha profissão, mas é isso, empreender no Brasil não tem como, do jeito que tá, sem ter essas 2 ferramentas. E viver, para mim hoje, ele é possível a partir de autoconhecimento e amigos. Total. Se eu tô aqui, e eu ia até começar e fecho, se eu tô aqui é porque alguém falou de mim para ti. E isso é um caminho muito lindo. E ele só acontece porque eu tenho uma relação de amizade. E é muito lindo quando a gente tem alguém que fala da gente para as outras pessoas. Então, né, já mandando aquele agradecimento, #gratidão para dona Tati Stein, mas é isso, assim, é bonito e a gente precisa valorizar, né, e por isso que as amizades precisam existir, assim, né, e todo mundo parte de desconhecido, a gente se torna amigo, porque algum dia a gente não sabia e a gente não se conhecia. Então, 2 exercícios, façam amigos e se conheçam. Pílulas básicas da semana, do dia. Pílulas básicas da semana. Qualquer processo de autoconhecimento é válido, gente. Até religião, para mim, é processo de autoconhecimento. Tudo é válido. Todas as técnicas eu acho Todas válido. são válidas. O que é bom para ti? É bom, hoje em dia é uma frase que eu e meu marido... Às vezes a pessoa fala assim, te faz bem? Okay. Faz. Então tá bom. É isso. Tá ótimo. É isso. É o que importa. Então tá, Cris, muito obrigada. Tá bem. E é isso.